Pereira, amigo e colega Pedro Pessoa. Nós somos apicultores e apaixonados por este mundo das abelhas e temos aqui uma apresentação para vos fazer um pouco também do que é o nosso ponto de vista, que passa um bocado pela interação dos humanos com as abelhas e conhecer as abelhas, como é que funcionam, embora o título seja o mel e os seus benefícios, nós temos aqui uma abordagem também um pouco biológica do mundo das abelhas, que é um mundo muito interessante e muito vasto e portanto achamos que também poderia ser interessante para partilhar convosco. Assim sendo, o Pedro vai aqui apresentar então a primeira parte, que tem a ver com a história da apicultura, já é uma história que já vem dos egípcios, muito antiga, e com um pouco da biologia da abelha. Espero que gostem. Boa tarde. Então podemos começar então por uma breve história da apicultura. O homem sempre recolheu mel, mas a apicultura, no caso, a apicultura, o recolher o mel é diferente de ter abelhas e pegar o mel. E remonta ao ano 2400 a.C. do Egito, e ainda em descobertas das câmaras egípcias muitas vezes encontram ainda mel que está em perfeitas condições ainda para ser consumido. É o único alimento que não se degrada, que não se estraga. Só a partir depois, muito mais tarde, do século XVII, é que há então um avanço no desenvolvimento das técnicas de manejo do enxame e em que se faz a criação, desenvolvimento do enxame para recolher os produtos produzidos pelas abelhas. Em 1851, este Sr. Langstroth, um americano, criou a primeira colmeia, como conhecemos hoje em dia, com quadros móveis, que é o formato de Langstroth, há vários outros formatos. Ali temos um exemplo de apicultura em troncos escavados, julgo que em França, são muito parecidos com os nossos cortiços que ainda utilizam ainda hoje em dia. E temos outro exemplo aqui, uma colmeia de palha, mais característica da zona do norte da Europa. Em Portugal, ainda são, e antigamente era o solo subutilizado, eram apenas os cortiços, mas em 1904, o padre Manuel Tavares de Sousa adaptou uma colmeia às necessidades apícolas de Portugal, que tem a ver com as nossas condições climatéricas, criando a colmeia lusitana, com umas dimensões diferentes que aquela Langstroth. Ao lado direito temos um cortiço, que toda a gente conhece, e aqui temos do lado esquerdo vários utensílios antigos. Muitos não se alteraram muito até aos dias de hoje. Temos ali diferentes. Temos aqui do lado direito as máscaras de proteção da cara, o fumigador. São coisas que continuam a ser, não ficaram muito para desenvolvimento, continuam a ser mais evoluídas. Aqui, vamos passar para a constituição do enxame propriamente dito. O enxame é constituído por uma rainha, tem uma dimensão maior, consegue-se distinguir pela dimensão, é maior que as operárias e tem o abdômen é muito longo. As operárias são as normais, que toda a gente viu, tá? e o zângano é o macho, também tem uma dimensão um pouco maior que as operárias. Não é aquele que nós normalmente chamamos de zângano, que nós vemos aí. Essa é uma espécie à parte, que é o pombo.
esses zangos não fazem parte destas, não é o mato das abelhas melíferas das nossas abelhas. Estou a falar aqui da rainha, e está aqui ao centro. Se virem com atenção, conseguem distinguir, ver a diferença de tamanho. Tem o abdômen ligeiramente alongado em relação às abelhas. Mais dourada, Não, eu não diria. Mas e tem esta parte aqui por trás da cabeça também é característica em relação a outras, uma obreira normal. E a rainha, só há uma por enxame, que é responsável por pôr os ovos, produzir as obreiras. Nasce de um alvéolo real. Um alvéolo é quando as águas destes, o alvéolo, aqui por exemplo, conseguimos ver uma larva lá dentro. Durante a vida toda, a rainha só é alimentada com a geleira real, é responsável pela vida toda, a colónia. Pode viver até cerca de 5 anos, mas normalmente é substituída antes disso, duram em média 2, 3 anos. Faz um couro nupcial, sai da colmeia, onde é fecundada por vários ângulos, armazena esse esperma dos ângulos, e é com esse esperma que até o resto da vida irá realizar a postura. Um bocadinho mais. Pode ter uma postura diária de cerca de 3.000 ovos na altura da primavera, agora, por exemplo, nesta fase, é que vão começar a produzir. No inverno quebram muito a produção. Não é aconselhável terem um enxame está muito forte, ter muitas bocas para alimentar quando não têm condições ideais para captarem depois o néctar e alimento. Então a rainha chega mesmo a parar por a postura. As obreiras. As obreiras são as abelhas que a gente conhece. Nesta foto são mais ou menos visíveis as larvas das obreiras. Tem um número no enxame entre 20.000 até 80.000. O pico de colmeia chega a ter cerca de 80.000 indivíduos. As fêmeas são inférteis e são responsáveis pela limpeza, têm várias fases durante a vida, começam por ser responsáveis pela limpeza da colmeia, depois passam para outra fase para tratar da alimentação das larvas. Noutra fase fazem a defesa da colmeia e depois na última fase da vida vão então para o campo recolher néctar, pólen próprios, até morrer. No primavera-verão, quando essa atividade é mais intensa, vivem apenas cerca de 6 semanas. No inverno, não há alguns meses. Deslocam-se em média 2 km da colmeia, podem ir até muito mais, as necessidades assim obrigarem, podem ir até aos no caso, recentemente em França, o mel aparecia. O mel de um apicultor, quando ele foi tirar o mel era azul. Eram as abelhas que iam a uma fábrica de M&M's, iam lá roubar e o mel se mais cor. Está a 4 km. Não deixa de não ser engraçado. Sim, o apicultor não deve ter estado a pegar. Claro. Os ângulos são então o elemento masculino da colmeia e a única função deles é fecundar as rainhas, não fazem mais nada. Nem defesa, nem limpeza. Existem algumas centenas em cada colónia que são expulsos no outono e inverno, são expulsos da colmeia, acabam por morrer.
não possuem Portugal, não picam, nos chatear. E após secundária de rendimento, morrem. Aqui temos uma foto de uma abelha melífera dos nossos. E de seguida, uma vespa comum. Muitas vezes existe muita dificuldade, muitas vezes, em distinguir vespas de abelhas. E aqui do lado esquerdo temos a temível a vespa lutina, que é um problema atual, pelo menos ainda só no norte de Portugal. A diferença aqui não dá para ver bem, mas a dimensão é muito maior do que a vespa comum e a cor é mais alaranjada. É difícil de definir, mas como é que se vê? A dimensão da vespa comum, nós vemos, tem 2 centímetros. A outra tem 3 vezes mais dimensão. E é mais alaranjada. Nós temos a outra vespa, que é a vespa cabo, que é da mesma dimensão que a vespa lutina, mas é autóctone do nosso país e as abelhas, mal ou bem, conseguem lidar com ela. Agora, com a velutina ainda não aprenderam. A velutina é tal que é só distribuída com uma maçarico com incêndio, não é? Sim. Foi introduzida num barco que isto é de origem asiática. Um cargueiro que trazia na Madeira, até a França, e desembarcou aí e ela começou a colonizar pela parte norte do oeste de França e veio pelo norte de Espanha e chegou cá a Portugal. E é um grande problema porque é uma abelha que não tem predadores naturais cá e as abelhas não estão habituadas a lidar com ela. Já a abelha asiática, que é outro tipo de abelha consegue lidar com ela, consegue matá-la de uma maneira muito curiosa, que é juntam todos à volta da coluna da abelha e fazem calor. Mas demora anos de evolução até aprenderem a lidar com esse problema. Dá para ir para baixo. A esperança é que ela não se dê muito bem com ambientes mais secos, com mais calor, que ela não consiga sobreviver. Mas houve regiões de Espanha, por exemplo, que a apicultura reduziu-se a zero com a ação desta vez. Ela destrói. Ela fica à porta da colmeia e todas as que saem elas matam-se. E elas acabam por depois nem sair comer, acabam por não sair, vão comendo mel as reservas que lá têm e acabam por morrer de fome ou de já estarem com facas, depois o resto das vespas invade, come matas, come as abelhas todas e acaba por a colónia toda. É uma praga. Sim. Pronto, então agora já passo para o Rodrigo. Pronto, agora falando um bocadinho dos produtos da colmeia. No título estava mel, mas existe uma outra infinidade de produtos que os humanos utilizam na colmeia. Da colmeia, portanto, como seja o pólen, o própolis, a apitoxina, que é o veneno, não é? Também é utilizado. A geleia real, que é a tal alimento que a rainha come durante todo o ano. Todo o ano não, durante toda a vida, e as outras abelhas não, as outras abelhas só no início da vida é que se alimentam de geleia real, depois passam a alimentar-se de mel e a cera, né? A cera dada. Portanto, falando um pouco do mel, portanto, o mel tem inúmeros benefícios, é complicado estar aqui a enumerar todos, mas portanto o mel que é o néctar das flores, que as flores segregam exatamente para atrair os insetos polinizadores e as abelhas recolhem esse néctar, armazenam nos alvéolos e depois, através de processos mecânicos, como o bater as asas,
vão desidratando esse mel, tirando a umidade, esse néctar, o que se transforma no mel. Portanto, os alvéolos ao princípio estão abertos, elas vão depositando o néctar e depois desidratam esse néctar, e quando ele já tem uma umidade muito baixa, elas tapam e ele está maduro para ficar armazenado, e por ter tão pouca umidade não se estraga, não fermenta. E pronto. Exato. Depois outra coisa muito curiosa no mel, que o difere de muitos outros produtos, o mel não varia com as abelhas, varia com o tipo de flora. Portanto, por isso é que há mel escuro, há mel claro, depende do tipo de flora que se existe na região. As abelhas podem ser as mesmas, e passá-las de um lado para o outro, elas vão produzir um mel diferente, porque naquela região há outras plantas, e daí há uma variedade enorme de mel, e portanto se classificam não pela região, mas pelo tipo de flora que há na região. Porque no caso de ser uma mistura, no caso de haver uma flora predominante, portanto, às vezes, muitas vezes, esse mel de rosmaninho é porque naquela região há uma predominância de rosmaninho. Mas, no geral, a maioria dos meis são uma mistura de várias plantas. Os benefícios do mel, como disse, portanto, são vários, os benefícios e utilizações são vários, é difícil estar aqui a enumerar, mas, portanto, desde utiliza-se para feridas, para variedíssimas coisas, e desde a medicina até mesmo à cosmética, várias coisas. Portanto, como disse, tem propriedades cicatrizantes, anti-inflamatórias, calmantes, facilita a ação digestiva, portanto, e depois isto não sei se alguma vez repararam nos frascos de mel, diz que não se pode não dar a crianças com menos de 1 ano. Isto deve-se porque uma criança com menos de 1 ano não tem uma bactéria no estômago que degrada ao mel, e portanto aí não se deve dar. Mas a partir de 1 ano, os seres humanos já têm essa bactéria e já não há problema em tomar. Francisco, em relação aos diabéticos. Frederico. Frederico. Desculpe. Em relação aos diabéticos, que proporção é contraprocedente a utilização do mel ou não? Bom, esse é um tema interessante. O que é que acontece? Os diabetes é basicamente a dificuldade em degradar as moléculas de açúcar. O que é que acontece no mel? Os açúcares, o mel não tem sacarose. Sacarose é um açúcar com uma cadeia muito grande. Quanto logo uma cadeia maior, mais difícil é degradar. O mel tem frutose, glucose e outras substâncias que são cadeias de açúcares muito mais pequenas. Logo, para um diabético será muito mais fácil degradar mel, digerir mel, do que será digerir açúcar. O que não implica que, obviamente, uma pessoa que tenha diabetes tem que ter alguns cuidados, mas é sem dúvida muito melhor e muito mais vantajoso tomar açúcar. Pronto, todo o mel é líquido, às vezes, dependendo do tipo de mel, pode solidificar mais rápido ou mais devagar. O mel solidificar não tem absolutamente nada a ver com a qualidade. Tem a ver com as características desse mel, com as flores do qual ele é produzido. Às vezes há esse engano. Mas é engraçado que a cristalizar, quando em novembro esta tertúlia era para se efetuar com este título, os dois fizeram o favor de me oferecer 800 gramas de mel. E então,
para trazer 2 frascos e oferecer 2 frascos a uma plateia de 70 ou 80 não fazia sentido. De maneira que o que é que eu e a Margarida resolvemos? Compramos uma série de frasquinhos, que são aqueles que estão ali assim, e colocámos as 800 gramas naqueles tais frasquinhos. De novembro até hoje, o que é que acontece? O mel ficou cristalizado. E a pergunta é, agora o que é que as pessoas, este mel é para ser sorteado daqui a bocadinho, cada uma das pessoas vai ficar com um frasquinho destes, e o que é que as pessoas depois em casa devem fazer uma vez que este mel se abrir ele não sai, porque está completamente Eu ontem pensava assim, eu vou dar uma coisa que realmente não está bem. Ainda pensei em pôr dentro da água quente e achei melhor trazer com esta dúvida, antes de pôr na água quente para ele ficar mais líquido, que era o que eu fazia às vezes quando ele cristaliza, eu ponho assim em banho-maria para ele tentar, mas isto faço eu em casa. E agora, aproveito para vos dizer, se o outro, aqui está, que foi a nossa amiga Lídia Dias, que nos ofereceu para nós sortearmos. Espero que me caia e então, este mel de fabrico normal fica com esta cor, fica líquido. E este, sem mais nem ontem, ficou assim e eu disse, não vou mexer e espero pela vossa resposta. Porquê que ele está assim? Do frio. do frio. Mas está. E agora, o que é que as pessoas em casa para o colocarem em pão torrado? Bom, eu pessoalmente, se ele cristaliza para colocar no pão torrado, é bem mais fácil, é bem melhor. Portanto, é só eu pessoalmente, nós temos abelhas em 2 sítios, temos na região da Serra da Águeda e temos de Mafra. Este mel é de Mafra, o mel de Mafra solidifica um pouco mais rápido. E nós temos o outro que é um pouco mais líquido, mas também solidifica, demora um pouco mais a solidificar, tem a ver com a tal alteração, a tal diferença da flora. Este, eu acho até pessoalmente mais prático, por exemplo, para barrar no pão, em vez de, às vezes, quando o mel está ali e dá um pouco a tendência para lampesar tudo, né? Este é mais fácil, mete-se a faca e barra. Se a pessoa preferir líquido, pode aquecer em banho-maria, nunca ultrapassando os 60 graus, porque retira propriedades do mel, embora eu, pessoalmente, desaconselho aquecimentos. Nós, quando extraímos o mel, temos o cuidado de não aquecê-lo, exatamente para não alterar as suas propriedades e para ser puro, o mel sai da colmeia, sem alterações de temperatura. Mas, se a pessoa preferir líquido, pode aquecer em banho-maria. Isto também é tudo simbólico, não é? Porque isto não vou enjoar. É engraçado que em cima da mesa estão 800 gramas de mel. Eram 2 frascos, o que quer dizer que estes frasquinhos parecem ser insignificantes na quantidade, mas não são, levam bastante. Mas daqui a bocado, depois no sorteio. Nós depois também temos ali, aproveito já agora, nós depois também temos ali mel. Comprar. Nós pronto, estamos a começar ainda, estamos uma atividade ainda que é paralela e com algum esforço a trabalhar aos fins de semana. Ainda este ano já tem que ir melhor, esperemos que pouco melhor ainda. Mas continuando, pronto, isto estamos a falar do mel, ainda faltam os outros. Isto aqui é para ver se o mel é puro. Aquela questão da bolha, que muita gente também fala, que vira a bolha e a bolha a subir, e se o mel é puro, se faz bolha, se não faz bolha, certo que tem. A bolha só tem a ver com a viscosidade do mel. Se a bolha demorar mais, o mel é mais viscoso, se demorar menos, é muito viscoso. Para uma coisa científica, para ver exatamente a pureza, é complicado. Portanto, há aqui estas 2 versões. Há também uma versão para que aproxima, deixando assim o mel correr bastante alto. O fio tem de ser sempre contínuo, porque
porque as moléculas do mel são redondas e então esse há sempre cola e tem de ser sempre contínuo, aí o mel é puro.